Eu quero aqui saudar os taxistas presentes. Eu acredito que quando uma categoria se move, ela se move com o objetivo de ajudar a construir aquilo que é importante para o município que diz respeito à sua ação. Eu vou falar um pouco antes até do secretário, que vai falar após, mas eu penso que uma questão está colocada, objetiva, que é a preocupação dos taxistas com relação à perda do eixo central da cidade de atuação. Essa talvez tenha sido a grande reivindicação de vocês, a grande colocação da preocupação que a classe tem. Eu conversei com alguns taxistas recentemente de se deslocar do eixo central do município. Eu penso, presidente, senhor secretário, que essa discussão tem que estar colocada, a discussão dos taxistas, ela não pode estar colocada isoladamente. Ela tem que estar colocada e deve estar colocada com a discussão do trânsito, com a discussão do transporte na cidade. Faz parte a discussão dos taxistas, faz parte a discussão das vans, faz parte da discussão de todo o sistema de transporte. Então, desconectar isso, eu acho que é a gente precipitar aquilo que tem que ser construído exatamente como vocês estão aqui e exatamente como o secretário está aqui. Um diálogo de quem quer construir um sistema de transporte que fortaleça a categoria. Porque hoje, e a gente tem que pensar a cidade para o futuro também, os taxistas em Maricá, infelizmente, são submetidos a uma realidade de escassez econômica que não permite, que obriga-os, por exemplo, a ter que fazer lotada. Isso não é o exercício pleno da profissão, né? E a gente tem que imaginar que a nossa cidade está caminhando em outra direção e que os taxistas precisam se organizar para que o táxi ganhe e se qualifique, inclusive, como serviço, né? As cooperativas são uma movimentação nessa direção da qualificação do serviço. Então, eu até porque eu acho que antecipadamente todos nós, vereadores, tivemos acesso a essa discussão. Acho que a gente deve intensificar a discussão com o agente público envolvido, que é o agente governamental municipal, com a classe de taxistas, deve ter que passar pela Câmara, e tendo como ponto de partida a proposição. Eu, por exemplo, acho que a gente pode criar, senhor secretário, pontos no centro da cidade, mais reduzidos, mas que tenham um ponto auxiliar de espera que possa atender as cooperativas. Eu acho que a gente tem que pensar essa discussão também nessa linha, que a cidade de Maricá hoje também é uma cidade muito apertada, e que os taxistas precisam estar naquele miolo, e precisam estar no eixo central, mas que de repente a gente pode ter propostas para que pontos alternativos de espera surjam. Então, eu quero saudar essa iniciativa, dizer que a gente quer discutir isso daqui para frente, a Câmara vai discutir a reivindicação da classe. Essa Câmara Municipal é sensível ao entendimento de que o ganha-pão da vida está colocado de vocês, mas que a gente deve aprofundar essa discussão junto, senhor secretário, com o transporte na cidade, junto com a discussão que envolva o trânsito na cidade, entendendo, e isso é a minha colocação, que o eixo central, né, a área econômica, onde você tem o maior fluxo de pessoas, é importante e fundamental que ali a presença dos taxistas seja feita. Obviamente a gente precisa discutir todas as questões legais que dizem respeito a isso, mas eu acho que esse é o pontapé de partida. O pontapé de quem taxista quer estar organizando junto com a prefeitura e junto com a Câmara na cidade, porque o desafio para a organização dessa cidade é imenso, mas faz parte de cada um de nós esse papel. Muito obrigado, senhor presidente. Todo mundo, cada um puxa sua brasa para o seu lado, a história no senhor. Sejam vocês que tudo que aconteceu, o presidente veio aqui e falou, propôs, assinado, mas tudo vai pautar o que o maior chefe do município vai querer. Se o prefeito Óscar Coapá não aceitar, não adianta 4 aqui tentar. Então é bom que vocês não vão para casa deitado atrás, porque você precisa de 4 para dar entrada e precisa de 8 para votar a lei. Então não é 4 para você dar entrada. E se o prefeito não quiser, eu tenho certeza que nós não vamos ter 8 votos. Eu tenho certeza quase absoluta que nós não vamos ter 8 votos. Então é bom que os taxistas não vão muito, por favor. Toda. A minha parte pode contar. Tem mais um voto, presidente. Se a base aliada do governo está mandando contar, não tem nem problema, já está feito os 8 votos tranquilamente, nós estamos dentro.
Eu estou falando porque eu sei o que é política e estou falando isso, mas já... Vereador, uma parte. Essa questão não é discutida do prefeito. É discutida a gente fazer mudança na lei orgânica e para beneficiar o povo. Eu tenho certeza que até o prefeito vai ser favorável a isso. Vereador, quem foi que quis mexer no táxi? Fui eu? Foi o senhor? O prefeito. Vereador, o prefeito está cumprindo a lei orgânica, o prefeito. Ele fez um juramento lá que tem que cumprir a lei orgânica. Se a gente mudar a lei orgânica, ele vai cumprir e nós mudamos. Mas, muito bem, mas você acha, se ele bater pé que não quer, nós vamos ter os 8 votos? Hoje eu garanto que o Aldair falou, o Helder falou, você falou, Castor tá aí, eu tô aí e Caio tá aí. Passou. Mas vocês garantindo que vão votar. Porque eu acho que pesa, você sabe disso melhor do que eu, você não é vereador de primeiro mandato, que a atitude do prefeito cai muito na votação da lei orgânica do município, você sabe disso. Se ele quiser tirar, vai ser difícil. Eu acho que para mim você Só uma parte, senhor presidente. Eu concordo com essa sua colocação e tem uma questão que vai além. E ninguém aqui está precipitando nenhuma decisão nem nada, acho que não passa por aí. A própria questão de exclusão e de mudança da lei orgânica, os taxistas são concessionários de serviço público. E o prefeito tem critérios a estabelecer para concessão ou não de determinadas áreas. Ele, independente disso, que decide. Por isso que eu acho que é mais importante, em vez de talvez precipitar esse debate, é amplificar e intensificar o debate dos vereadores, da secretaria, dos taxistas, porque é isso que vai dar essa capacidade de resolução do governo com a categoria e com o povo de Maricá. Obrigado. Concordo, é o que eu estou tentando dizer ao Júnior. Nós não podemos garantir a eles nada. Pois aqui eles não podem sair daqui com nada garantido. Pode sair garantido que 4 vão assinar para brigar pela lei. Mas que isso precisa de 8 votos depois. Mais a mais, secretário, eu acho que o caos total dos táxis não está aqui no centro de Maricá, não. Está em Noan. Que, inclusive, com acidentes, atropelamentos, porque os táxis ficam na margem, o ônibus para em cima da pista. Lá sim, nós temos... E eu não vi um representante aqui. Não vi um representante de Noan aqui. Lá existe um problema seríssimo, Fabiano. Que os táxis parem, toda lei. Eu não fui convidado. Essa reunião não fui convidado. Pelo amor de Deus, a Câmara botou carro de som, teve tudo. E não passou. Então, Botou no centro de Maricá, não foi. Presidente, sou eleito em Noan por quase 1000 votos, hein? Presidente, foi publicado diário oficial e tudo. Pode ter, só não ter visto, mas a audiência pública também tem que ser publicado diário oficial. Entendeu, daí? Porque lá você sabe que existe o que eu estou falando. E lá é o maior problema que tem dos táxis, porque eles param enfileirados, já vem quase na beira da rua. Quando os ônibus chegam para metade na pista e metade fora, eu não vejo nenhum representante aqui. Lá, o secretário vai ter que coçar muito a cabeça para mexer com aqueles táxis ali. Eu acho que a solução em Noan é trazer os táxis para aquele depósito de ração. Que aí você deixaria aquele eixo totalmente limpo.